Olá Henrique, tudo bem? Prazer novamente estar aqui com os telespectadores da Rede Prêmios News TV, mais uma vez falando das questões pertinentes à área condominial. Hoje novamente estou aqui com uma ilustre convidada, a doutora Evelane Galvão, especialista na área condominial e imobiliária. Doutora, prazer novamente ter aqui com a gente. Prazer é meu. Olá. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês para a gente debater um pouquinho aí sobre os deveres do síndico aí nessa área condominial. Perfeito. Pois é, Henrique, hoje nós temos um tema, como sempre, muito relevante para as questões condominiais e queremos hoje tratar diretamente com o síndico. Em que sentido? Dizer quais são os deveres do síndico. Então, o tema hoje, deveres do síndico. Quais são os deveres? O que ele tem que fazer quando ele assume condomínio? Então, nós vamos tratar hoje o inciso do Código Civil, o 1348, que fala sobre essas questões pontuais. E nós vamos aqui falar um pouquinho de cada inciso, exemplificando de uma forma para que o síndico entenda as suas responsabilidades. E aí, claro, diante disso, consiga realmente estabelecer uma premissa de gestão dentro do condomínio para que realmente flua da melhor forma. Bem, o inciso 1348 do Código Civil, nós sabemos que o Código é de 2002, né, já tem algumas alterações, a gente vai trabalhar alguns pontos. Primeiro, diz o artigo, compete ao síndico. Quando a gente fala compete, é o dever dele. E como dever, ele em caso de omissão pode responder por responsabilidade civil diante de omissão. Vamos lá. Convocar, inciso primeiro, convocar a Assembleia dos Condomínios. Bem, doutora, a gente sabe que essa parte é uma coisa complicada. O que você daria de dica para que o síndico observe? E como advogada, o que você orienta os síndicos em relação ao edital de convocação? Olha, é muito importante que se observem todas as regras impostas na convenção do condomínio, na elaboração da convocação da Assembleia. Ou seja, algumas convenções trazem um número de dias anteriores à realização da audiência para que ocorra essa convocação. Mas, na maioria das vezes, pede-se que convoque-se uma assembleia com mais ou menos 8 dias de antecedência. E esse edital, se ele for eivado de vícios, pode vir a trazer à tona até a anulação da Assembleia por conta de uma má convocação, não é, doutor Anderson? Exatamente, principalmente na questão de publicidade, né, como a doutora colocou. Além desse prazo, a publicidade também tem que ser observada, porque basta que um condômino comprove que ele não recebeu a convocação, ele pode pedir a nulidade da Assembleia diante da não convocação. Então, tem que observar e tem que ter realmente na convenção quais são os critérios legais, como está exigindo a convenção para que haja a devida publicidade do edital. Então, cuidado com a publicação dele. E fora os critérios legais, em relação às pautas, tem que ter transparência, tem que ter realmente clareza no que está se colocando. Alguns temas, por exemplo, que a gente fala deliberação é abrangente. Se vai votar o tema, coloca deliberação e votação. Deixar claro que a pessoa que vai descer para aquele item vote. E aí, claro, tomar um certo cuidado para que as premissas básicas para a convocação estejam bem feitas e formuladas em relação a esses atos, para não gerar nulidade. E por isso a importância de um advogado também que possa estar aí orientando essa questão. Inciso segundo, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele atos necessários à defesa dos interesses comuns. Ou seja, a gente sabe que a massa condominial ela abrange todos, né? Todos os moradores. Também, não só os condôminos proprietários, como também os inquilinos. Com Né? certeza. Então, doutora, quais são os pontos quando a gente fala o que o síndico em representar em órgão, o que você hoje orienta ao síndico tomar cuidado, principalmente na questão judicial, né? Como é que você orienta para que realmente o síndico tome esse cuidado e possa fazer essa representação de forma correta? Doutor Anderson, hoje em dia a figura do síndico é a pessoa mais importante dentro do condomínio, considerando que ele que representa a coletividade e é através dele que vai se fazer valer os direitos e deveres dos condôminos também. Isso. Então, assim, o síndico tem que fazer uma boa gestão, porque ele pode vir até responder civil e criminalmente, considerando que ele não tenha uma boa conduta. Então, assim, ele tem que prezar pela ética, moral e os bons costumes para que sejam resolvidas todas as questões condominiais. Perfeito, exatamente. Bem, e aí vamos para o inciso 3, né? O terceiro diz, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Bem, a gente sabe que hoje muitos condomínios né, recebem aí as intimações
né? Ou seja, tanto para fazer defesa ou também para como ingressar a ação. Como é que você orienta aí o síndico em relação até à questão dos porteiros estarem recebendo essas intimações? Porque acontece muito, imagino que a doutora já pegou casos assim, porteiros lá receberem intimações e não passarem para o síndico. Sim. E aí dá, inclusive, uma possível revelia. É uma coisa muito complicada. Como é que você sugere essa orientação em relação para o síndico aí, doutor? Olha, com a nova evolução aí no direito civil, é possível que o condomínio, através dos porteiros, receba essas correspondências judiciais. Só que pode acarretar lá na frente uma nulidade, considerando que, se numa possível ação judicial, o condomínio recebe as citações para que o condomínio responda a uma eventual ação, por exemplo, e essa correspondência não chega ao conhecimento do condômino, porque muitas vezes ele já nem mora mais no condomínio, só que aí o porteiro foi lá e recebeu aquela notificação. Aí o que acontece? Quando volta para o processo, fica como se o condômino tivesse recebido aquela citação do processo. E o que? Aí ele perde o prazo para responder, para apresentar a sua defesa, e aí lá na frente ele pode ingressar com ação contra o condomínio, inclusive, no caso de ele assim, ó, não tive o contraditório, a ampla defesa, para que eu pudesse me manifestar no processo. Então, o condomínio recebeu uma notificação, não foi repassado, e lá na frente é constatada a revelia do condomínio, não por conta de inércia dele, mas sim por conta do condomínio não ter repassado. Perfeito. Então, assim, o que a gente orienta, doutor Anderson, é que, de fato, o AR seja entregue diretamente ao condômino, que o porteiro não receba essas citações e intimações via correio que venham da justiça, porque pode acarretar prejuízos até para o condomínio se estiver demandando contra o próprio condômino numa ação de despesas condominiais, por exemplo. Exato. E aí, caso aconteça do condomínio receber, que o síndico oriente o porteiro aos procedimentos, assinaturas e o que realmente, como proceder para que o síndico tome conhecimento e passe lá para o condômino, né? Porque muitas vezes a gente sabe que também o condômino se esquiva de receber intimação. Sim. E aí, dependendo do condomínio, como é muito grande, eles entregam o porteiro porque o condomínio não para no condomínio, batem lá o interfone e a pessoa não está, nunca atende, né? Sabendo que tem um processo judicial contra ele. Então, tem que ter essas orientações realmente para que não proceda e depois levar, claro, para a Assembleia, como é que está sendo, né, todas as questões que envolvem judiciais ou administrativas, extrajudiciais, para os condôminos saberem do que está acontecendo. Bem, próximo item importantíssimo, a gente já comentou, até anteriormente em outras reportagens, mas está aí. Cumprir e fazer cumprir a Convenção e o Regimento Interno e as determinações de Assembleia. Ou seja, nós sabemos, doutora, que quando a gente sabe que em relação a essas premissas, existe a questão da hierarquia das normas, né? Nós temos hierarquias, a questão de Assembleia. Como é que você orienta o síndico? Muitos síndicos falam que a Assembleia é soberana, as pessoas falam isso, né? Ou seja, podem decidir tudo, fazer o que querem em Assembleia. Sim. E não é bem assim. A gente sabe que a soberania dela é uma soberania relativa, não absoluta. Então, como é que você faz, oriente ao síndico quando ele recebe o condomínio, tomar conhecimento dos documentos? Como é que você orienta para que ele faça e assim cuide com os atos administrativos dele? Olha, é de extrema importância que o síndico conheça o dia a dia do condomínio. Né? Para isso, faz necessário que ele conheça bem a convenção, o regimento interno, como que funciona ali aquela coletividade. Então, para isso, doutor Anderson, é importante que o síndico saiba fazer com que os condôminos também cumpram aquelas normas de convenção, regimento interno e as de assembleias também. Só que, muitas vezes, o síndico se pauta simplesmente nas assembleias e esquece justamente do que o senhor falou da hierarquia das normas. Perfeito. Tem que respeitar sempre o Código Civil, que é a lei maior nos condomínios. Muitas vezes, por equívoco, as pessoas têm esse entendimento, né? Uhum. De que a Assembleia é soberana e que ali, o que ela está deliberada, ali acabou. Só que, se tiver infringindo alguma norma do Código Civil, pode se tornar nula algum item ali deliberado naquela Assembleia que faz com que ele caia por terra, tendo que cumprir o que está previsto nas leis mesmo, no Código Civil. Isso, e para deixar claro para vocês, síndicos e moradores, nós temos hierarquicamente na esfera condominial a convenção, lei maior do condomínio, é como se fosse a Constituição.
Depois nós temos o regimento interno, que traz as normas de conduta dos condôminos em relação aos espaços. Depois nós temos a parte da Assembleia e aí a figura do síndico. Ou seja, então existe uma hierarquia. Se uma decisão da Assembleia passar por cima da Convenção, ela é nula de fato e de direito, tá ok? Então, só para observar essa questão para a gente não ter nenhuma dúvida. Bem, próximo. Inciso 5º. Diligenciar a guarda das partes comuns e lá pela prestação de serviço que interessa os possuidores, né? A gente sabe que essa é uma questão que envolve obras, envolve manutenções, reformas, ou seja, as partes comuns devem ser zeladas, né? A conservação. Então, o síndico realmente tem que tomar um certo cuidado para que também, por omissão, deixe lá as garantias vencerem uma série de coisas. Então, é importante, né, doutora, pegar os documentos, principalmente o manual do síndico, que faz o quê? Traz as questões de manutenções, né? Você tem mais alguma dica para o síndico em relação a esse ponto, doutora? Doutor Anderson, a dica que eu trago também é que eles tenham, o síndico tenha à sua disposição uma boa administradora, que trabalhe também como terceirizada de limpeza e conservação, que eles próprios, com essa manutenção diária, estando com os olhos abertos para possíveis vícios ali, estarem informando o síndico, informando que tem que fazer uma reforma ali, outra ali, as manutenções, e lembrando também da limpeza e conservação, que está sempre pautada nessa questão, né, de ter que... Essa questão em obra, Isso. A gente sabe que tem um detalhe que é muito importante, que eu sempre falo, é uma questão, doutora, de se manter as garantias diante das conservações, não é isso? Isso. O manual do síndico traz esses problemas. E aí, quando a gente entra com uma ação de vício construtivo contra a construtora, ou vai notificar, vê que realmente o que é responsabilidade dela e o que é responsabilidade do síndico em relação às suas manutenções, tá ok? Ok. Bem, próximo item, inciso 6º, que aí está uma questão. Elaborar o orçamento de receita e despesa relativa a cada ano. É isso? Ou seja, nós temos aí a chamada previsão orçamentária. Qual é a importância da previsão orçamentária, doutora, para o condomínio? A previsão orçamentária é importante porque é feita assim, anualmente a Assembleia Geral Extraordinária, né, na qual as contas do síndico serão aprovadas ou não. Então, assim, essa questão das receitas e despesas será como será gerido o condomínio aí durante o ano. Então, assim, é importante que se faça, se for necessário, votar uma taxa extra para que tenha melhorias no condomínio. Isso tudo vai ser deliberado para que o condomínio tenha uma boa gestão durante o ano e aí sem mexer muito no fluxo de caixa e nessas questões, não é mesmo? Exatamente, porque é um rol que as pessoas têm que saber quanto vão pagar de taxa de condomínio durante o ano diante de uma previsão que tem que ser bem feita. Sim. Lembrando que não pode condomínio, como eu já vi em alguns casos, ver cada despesa do mês e depois ratear isso entre os moradores mensalmente, se tornando uma taxa ordinária a cada mês. Isso não pode, é inviável e desobedece aí a previsão do código, que tem que fazer realmente a previsão. Bem, nós já estamos com o nosso tempo já se encerrando, mas eu só queria colocar para vocês e falar, doutora, só ler aqui para a gente encerrar essa pauta, Sim. porque é muito grande, e aí realmente a gente consegue trazer alguns premissas. Tá? Outro caso, o inciso 7º, dando continuidade, cobrar os condomínios suas contribuições, bem como impor as multas. Então, é uma obrigação do síndico. É claro que o síndico terceiriza isso para administradoras, para um jurídico que possa fazer as devidas cobranças. Prestar contas à Assembleia anualmente quando exigidas, ou seja, nós sabemos que a prestação de contas ela numa GO, assim como a previsão orçamentária, numa Assembleia Geral ordinária, e o síndico tem a obrigatoriedade de prestar contas uma vez ao ano. E por último, inciso 9º, realizar o seguro da edificação. E aí, claro, nós já falamos sobre seguro em outras reportagens, mas é importante também que verifique as apólices, essas questões. Doutora, muito obrigado pela sua participação. É claro que o nosso tempo é curto, mas acho que conseguimos aí dissecar um pouquinho esse artigo para trazer questões importantes inerentes à vida condominial para o síndico. É isso daí. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e por estar mais uma vez aí com vocês. Um grande prazer. Obrigado, doutora, novamente. Obrigada a vocês. Bem, pessoal, estaremos aí em outros programas trazendo depois informações pertinentes à área condominial. Henrique, meu amigo, é com você.